Crise sem fim. No Botafogo e Flamengo topa trocar de volante. Seria Everton Araújo por Danilo. Calma, calma que eu vou explicar tintim por tintim e você vai entender. Flamengo topa liberar Cebolinha para rival com uma condição. E eu vou falar também do acerto salarial que o Flamengo tem com o lateral do Mônaco, que deve acontecer uma negociação e provavelmente agora para o meio do ano, e o Flamengo deve se reforçar na lateral esquerda. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like, se inscreva, meu filho, porque é um flamenguista de verdade. Apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão, malvadão, que vai fazer uma janela no meio do ano aí, muito maior do que fez agora no início. E se você põe fé que o Flamengo vai contratar aquele centroavante dos sonhos, comenta aí, meu filho. E hoje tem Flamengo, e quando tem Flamengo, o dia é mais feliz. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Lembrando, quem clica no like, clica no hype. Se você conseguir me ajudar, te agradeço de coração. E pra você que conseguir, torne-se membro, apoie o canal abençoado Flamengo. É baratinho. E um flamenguista raiz apoia o outro, simples assim. Consegue me ajudar? Então corre lá. Meus amigos, está cheio de produto na aba YouTube Shop aí. Comprando um produto oficial do Flamengo, você ajuda diretamente o Flamengo, o canal e também a economia brasileira. Então é muito bom ajudar, corre lá. Vai comprar alguma coisa online? Dê preferência ao YouTube Shop aí. Clicou aí, você vai ser direcionado para vários sites. E se você não quiser comprar nada do Flamengo, você clica lá, digita o que você quiser. Você compra de eletrodoméstico, relógio, ventilador, o que você quiser. Clicou lá, você vai conseguir comprar e vai ajudar o canal e também a economia brasileira. Tamo juntão? Então vamos que vamos. Meus amigos, hoje tem Fla-Flu, 18 horas, jogo que foi adiado de ontem para hoje. Vale pela 11ª rodada. Maracanã não vai estar muito lotado, é o que parece, porque a torcida dos tricoletes estão querendo boicotar o jogo. Mas por que estão querendo boicotar o jogo? Então, o mando de campo é dos tricoletes, né? E como o jogo era ontem, e o Flamengo pediu aí a CBF para que o jogo fosse adiado para hoje, e também chegou a um acordo com o Fluminense que aceitou, a torcida dos tricoletes ficou revoltada. Ah, não podia ter feito isso, que não pode ajudar o Flamengo, que não sei o que. Eles esquecem que o Flamengo ajuda todo mês o Fluminense a pagar o aluguel do Maracanã. Eles esquecem que em 2019 teve eleição para presidente do Fluminense no sábado, e eles pediram para transferir o jogo do sábado para domingo e o Flamengo aceitou. Então eles esquecem tudo isso aí. E ainda tem aí as Peppa Pig se intrometendo, que também estão sempre pedindo algumas manobras aí com a CBF. A CBF ajuda eles, mas quando é a vez do Flamengo eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque o Flamengo é muito grande, cara. Então a inveja, ela tá numa dimensão assim, praticamente incontrolável. Quando é para outro time, todo mundo bate palma, mas quando é para o Flamengo não pode. Por quê? Porque o Flamengo é o malvadão. É assim que eles entendem. Então eles ficaram revoltados, torcida dos tricoletes deve boicotar. O problema é deles, que o monte de campo é deles. E o nosso Mengão não tem nada a ver com isso. Vamos garantir hoje 3 pontos, 2-0, com muita fé. É o que eu acredito. E você? E para esse jogo, o nosso Mengão prepara algumas surpresas aí. Porque Alex Sandro estará de volta, pelo menos na lista de relacionados. Então o Alex Sandro é uma surpresa aí. O Flamengo ainda tem alguns desfalques, entre ele Eric Pulgar, que sofreu uma contusão no ombro aí contra o Red Bull Bragantino. Então está desfalcando o Flamengo, deve voltar até o final desse mês a jogar. Everton Cebolinha está com a costela fraturada, também já voltou a fazer algumas manobras em campo, mas ainda não tem uma data definida para voltar. E Saul Niguez, que já está fazendo o trabalho de transição em campo, já está dando alguns chutes nas bolas, coisa e tal, lá ele. Porém, ainda não tem também data certa para voltar, mas já sabemos que ele vai voltar antes do esperado. Boa notícia. E a provável escalação ficou da seguinte maneira. No nosso Mengão, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Everton Araújo e Paquetá na volância. Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro, o abençoado. Assim deve ser a nossa provável escalação, que pode ter alguma mudança. Árbitro principal aí, Rafael Claus. Árbitro auxiliar, Daniel Rica e Bruno Bochilha. VAR, Caio Max Augusto. Isso aí é o que está esbolsado para ser a parte aí da arbitragem. E a provável escalação do Fluminense, vocês têm? Então, Fábio, Samuel Xavier, Freitas, James e René.
Martinelli, Hércules, Luciano Acosta e Savarino, Canóbio e John Kennedy. Esse deve ser o provável time do Fluminense, que também tem alguns desfalques lá. Mas a verdade é, o Zubeldia, ele tá meio que engasgado com o Flamengo, porque o Flamengo foi campeão em cima do time dele, agora, no início desse ano. No Carioca ele tá meio que engasgado, mas hoje, galera, vai ser aquele negócio, tem 3 partidos que o Flamengo não vence o Fluminense com bola rolando. E hoje a gente vai quebrar esse tabu e eu ponho fé nessa situação. Meus amigos, o nosso Mengão, como eu disse no começo do vídeo, vai fazer uma forte janela no meio do ano, muito maior do que foi no início do ano. Ah, mas o Léo Jardim falou que vai contratar e prefere jogadores menos badalados, coisa assim. É o Léo Jardim que prefere, mas ele também falou que não é muito de se intrometer, porque às vezes o técnico sai, aí os jogadores ficam, e aí tem que botar outro técnico, então é o time que tem que decidir. Então ele dá uma sugestão, mas quem vai decidir no final das contas é o Boto e o BAP e ponto. E o Flamengo topa liberar o Cebolinha para qualquer time estrangeiro facilmente. Não quer reforçar um rival. E a única condição que o Flamengo hoje impõe para poder liberar o Cebolinha agora no meio do ano. Por que no meio do ano? Porque no final do ano acaba o contrato dele. Então se esperar até o final do ano vai ser de graça mesmo. Então o Flamengo impõe a única condição para liberar ele agora no meio do ano. E aí pode ser até para rival brasileiro. Desde que paga algumas luvas aí. Seria merreca, coisa de 2 milhões de euros. Então se alguém pagar 2 milhões de euros no meio do ano, o Flamengo vai liberar mesmo se for rival. Mas o Flamengo não quer. A ideia é o Flamengo não reforçar rival aqui no Brasil. O Flamengo quer reforçar os times lá fora. Aqui dentro não. O time que vai concorrer Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo não quer reforçar. E ponto. Bom, agora vamos falar aí de um lateral esquerdo de 28 anos, Caio Henrique do Mônaco, com passagem aí pela seleção brasileira, que teve altos e baixos na sua carreira, chegou a ser emprestado aí algumas vezes, ó. Ele foi emprestado para o Atlético de Madrid em 2020, também foi emprestado para o Grêmio, foi emprestado para o Fluminense em 2019, já teve empréstimo até com o Paraná em 2019. É um jogador que passou boa parte de sua carreira no Atlético de Madrid, mas hoje, aos 28 anos, interessa ao Flamengo. E ele tem um salário exorbitante lá na Europa, a nível de futebol brasileiro. Por que a nível de futebol brasileiro? Ele ganha na faixa aí de 1,5 milhão de reais por mês. No futebol brasileiro, os laterais aí mais top de linha que tem, né, no caso aí o Alexandre, por exemplo, que é o considerado o melhor lateral esquerdo dos últimos anos aí, disparado. Embora ele tenha muita lesão e deve ser relacionado para essa partida hoje, como eu disse, né? Não vai ser titular, deve entrar no segundo tempo, mas é um baita lateral e ele estando ali no banco, ele deve entrar no segundo tempo. Ele é o que tem um dos maiores salários hoje em dia, na faixa de 1.200. Mais algumas luvas quando o Flamengo trouxe ele. Mas o detalhe é, o Flamengo hoje, para poder contar com o Caio Henrique, jogador do Mônaco, o Flamengo chega a um acordo aí salarial, mas não é com o jogador não. Internamente, o Flamengo chegou a um acordo que topa pagar até 1 milhão de reais para contar com um lateral de 28 anos. O Flamengo que quer rejuvenescer o seu elenco, deveria mirar jogadores mais novos, essa é a verdade. Mas como está tão escasso aí o negócio de lateral, o Flamengo está buscando um lateral de 28 anos já. Se você for comparar com o Alexandre, ele é bem mais novo. O Alexandre faz 35 esse ano. Se for comparar com o Ayrton Lucas também, ele é 2 anos mais novo. Então, o Flamengo vai rejuvenescer, o Flamengo vai ter muita baixa nesse meio de ano. Acredito que vão sair aí de 5 a 6 jogadores. Entre eles, para sair no meio do ano, tá o Cebolinha, encabeça a lista. O De La Cruz está na lista para sair. Aí tem jogadores que podem sair também. O Plata, o Ayrton Lucas e o próprio Alexandre. Então o Flamengo tem aí 5 jogadores que podem se despedir no meio do ano. É certo isso? De certo, que a gente tem é só o hoje. O amanhã a Deus pertence. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Flamengo tem a ideia aí de negociar alguns jogadores no meio do ano para abrir espaço na folha salarial, porque o Flamengo quer contratar um centroavante de alto nível. Inclusive o Tati Castellanos do West Ham é um dos jogadores aí que hoje voltou ao topo para reforçar o Flamengo. Esse jogador tem conversa com o Flamengo desde o ano passado, não deu negócio no passado, não deu negócio no início desse ano, mas acreditam que o West Ham caindo no meio do ano deve dar negócio. Aí o Flamengo está se preparando para isso. Mas e a história aí de troca de volante? O Flamengo trocaria com o Botafogo. Iria o Everton Araújo para lá
ia vir para cá, pro nosso Mengão, o Danilo? Não, não é bem assim não. Segundo a informação do Lucas Vital, do canal Lucão Vital, o Flamengo negociaria o Everton Araújo com os estrangeiros e contrataria o Danilo. Essa que seria a troca. Um volante vai para vai para fora e o outro daqui do Brasil mesmo vem pro Flamengo. A ideia é essa. Então seria uma troca de volante nesse sentido. Mas a gente tem até uma outra informação aí, de que o Flamengo pretende movimentar uma negociação com o Botafogo antecipado, porque o Botafogo está desesperado, está numa crise financeira sem fim. A coisa lá está feia. Mesmo com o John Texton arrumando dinheiro para botar lá, o dinheiro não dá. É um time que fatura 500 milhões, um exemplo, por ano e gasta 700, está sempre devendo. E aí o John Texton, que é empresário, quer fazer dinheiro, não está conseguindo, e o negócio está feio. Sofreram uma punição no CNRD, porque não pagaram lá uma prestação que devia. Então prestes a sofrer um novo transfer ban, não vão poder contratar nos próximos 6 meses. A situação está feia. E eles querem arrumar dinheiro. Para eles arrumar dinheiro, o que eles estão fazendo? Vão negociar os jogadores que têm uma aparição maior. Jogadores que estão se destacando. É que negócio, prego que destaca, leva martelada. O jogador lá se destacou, eles vendem. Então, na lista deles para vender aí, está o Danilo e o Álvaro Montoro. Eles estão tentando esperar chegar ao meio do ano, porque no meio do ano o Danilo pode se valorizar ainda mais com a possibilidade dele ir para a Copa do Mundo de Seleções. Uma possibilidade, que ele ainda não foi convocado. Essa convocação ainda não saiu. Eles acreditam que ele vai estar na Copa do Mundo de Seleções. Se ele for, ele vai se valorizar. Se ele não for, aí vai continuar mesmo. Mas o Flamengo está tentando se antecipar exatamente para isso aí, para ele não se valorizar mais. O Flamengo quer fazer uma proposta aí para o Botafogo, ainda não fez e não sabemos se vai fazer. Mas a ideia é que o Flamengo faça essa proposta antes da chegada do meio do ano. E o Botafogo deve aceitar porque é dinheiro na mão. E aí tem o Álvaro Montoro também que vai ser negociado. Esse aí o Flamengo está monitorando, ainda não tem ideia nenhuma sobre ele, então não tem um plano por ele. E a informação que o Lucas Vital trouxe, vou colocar aqui para vocês agora, para vocês poderem estar entendendo aí. Para falar do Everton Araújo. Antes de eu dar a notícia do interesse que tem alguns times tendo por ele renovou o contrato com a Adidas, ele tá com muita moral com a Adidas, apesar da torcida às vezes torcer o nariz com ele, inclusive eu às vezes dou uma cornetada, ele é um dos volantes considerados mais promissores no mundo, jogador para posição, e ele renovou com a Adidas uma campanha global, e aí nos próximos, firmou acordo global com a Adidas Futebol e passa a ser um dos rostos da marca nos próximos lançamentos. O jogador será utilizado como garoto propaganda em campanhas de chuteiras e novos produtos, em um vínculo com duração de 4 anos e alcance mundial. Tá aí o Everton Araújo com moral na Adidas e é um dos caras aí, ó, muito bem ranqueados como jogadores promissores no mundo, né? E aí, o que vem casando aí com essa informação? De que times que já tiveram interesse nele anteriormente, voltando a contatar o Flamengo para buscar aí informações sobre uma possível proposta que eles pretendem fazer já na próxima janela. Inclusive comentaram sobre isso num vídeo esses dias, esse foi ontem ou anteontem, e aí eu falei que, olha, faz sentido o que você está dizendo, eu só estou terminando de apurar para trazer aqui para vocês, que é justamente isso. Primeiro, o Bayer Leverkusen, que já chegou a demonstrar a vontade ali de pagar valores na casa dos 20 milhões de euros por ele, e aí o Flamengo naquele momento segurou, só que além dele, ele está começando a receber sondagens de clubes ali médios do futebol inglês, e também já chegou-se a falar sobre o interesse do Arsenal. Então, ele é muito observado, muitos clubes da Europa, com alguns, inclusive, já vindo de forma mais incisiva para uma proposta alta nessa janela de meio de ano. O Flamengo, ele não está 100% bloqueando as conversas, mas está deixando claro que só negocia a partir ali da casa dos 20 a 25 milhões de euros. E aí, por que no início do vídeo eu falei que o Flamengo pode trocar o Everton Araújo pelo Danilo? Justamente por isso. O Flamengo faz esse jogo para ganhar uma grana pesada com a venda do Everton Araújo e praticamente pegar esse dinheiro, oferecer para o Botafogo e trazer o Danilo, porque apesar dele não ter um ganho financeiro, porque os jogadores vão ter valores parecidos, ele entende, e eu concordo, que vai ter um grande ganho técnico. Então, deixa nos comentários o que você acha se o Flamengo fizesse esse movimento aí. Negocia o Everton Araújo, pega a grana e traz o Danilo. Por que eu estou falando de uma forma muito simples? Porque o Botafogo está desesperado por dinheiro.
Se o Botafogo conseguir manter o Danilo sem rescindir contrato por falta de pagamento de direito de imagem, que é uma coisa que pode acontecer, se ele conseguir manter, ainda assim ele vai estar desesperado por dinheiro. O Flamengo chega com 20 milhões de euros ali na mão para levar o Danilo. Acho difícil que eles não liberem. Então, é esse o movimento que o Flamengo tem aí em mente para fazer. E caso chegue de fato uma proposta robusta pelo Everton Araújo, deve realocar investindo no Danilo. Comenta aqui se você concorda, o que você acha sobre isso. Eu acho que seria sensacional. Comenta sobre isso, sobre as outras novidades. E você viu que hoje teve muita coisa. E tá vendo? Acho que já... Meus amigos, eu tenho outra informação sobre o valor aí. A gente tem uma conversa de bastidor aqui, que o Flamengo deve oferecer 15 milhões de euros e eles devem até aceitar. Mas não era 25 milhões de euros? Era no início do ano. Eles chegaram a ter proposta e não aceitaram. Mas o negócio tá tão feio que 15 milhões de euros hoje seria uma baita grana. É claro, o Flamengo oferecendo 15, ele deve pedir um pouquinho mais, pode chegar a 20. E aí tem muita gente que torce o nariz e fala, mas o Everton Araújo, time lá de fora tem tanto interesse nele assim. É mais ou menos igual o Wesley. O Wesley estava no Flamengo, muita gente não acreditava. Mas é porque esses caras têm perfil que agrada o futebol estrangeiro, principalmente europeu. O Wesley com aquela pegada dele, né, de muita a linha de fundo para cruzar, muita velocidade, isso agradava lá os estrangeiros, tanto é que ele está arrebentando lá na Roma. Já o Everton Araújo, com essa pegada mais forte dele aí, ser um jogador mais brutão, isso agrada demais o futebol, principalmente o futebol alemão e o futebol inglês. Então pode sim acontecer essas negociações aí. E é tudo, galera, que a gente vai apurando. A gente tem uma base ali que a gente pega com 3 fontes a informação, bateu, a gente traz aqui. Mas não quer dizer que isso vai acontecer, porque tem muita gente que vem encher o saco nos comentários. Contrataram 50 e não chegou ninguém. Isso aí é assim mesmo. Isso aí você pode ter certeza que é assim mesmo. Vai ter empresário passando umas mentiras aí para valorizar o seu atleta. O clube vai botar algum jogador na situação aí para poder pressionar o jogador, para o jogador melhorar, dizendo que ele vai ser negociado. Então tem tudo isso, cara. Isso é normal. Não esquenta a cabeça, não. Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo, like, se inscreve. Tamo juntão. Valeu, amigos. Fui.